A segunda temporada de The Boys vem surpreendendo os fãs com episódios cada vez mais emocionantes, críticos e reflexivos. A desconstrução da imagem do super-herói clássico de quadrinhos, elemento esse que foi a base central da primeira temporada da série, agora na segunda é explorada de maneira muito mais ácida e profunda. Mas um tema recorrente tanto na série quanto no quadrinho, e que é muito interessante, é sobre os limites da atuação de um super-herói na sociedade. Sério, você já parou para pensar nisso? Fazendo jus à proposta de The Boys de imaginar os super-heróis num mundo mais próximo ao nosso, até onde o super-herói pode sair por aí livremente realizando seus feitos, digamos, heróicos? Será que o fato de ter superpoderes te faz um ser mais educado e honesto? Ou pessoas mal intencionadas também podem usufruir de grandes habilidades que ultrapassam a natureza humana? Como diria o próprio Billy Butcher, se você consegue desviar de balas ou correr mais rápido do que Tachyon, você tem coisas melhores para fazer do que salvar o mundo toda hora. E é aí que entra um questionamento que me faço há alguns anos desde quando comecei a ler The Boys nos quadrinhos. Os super-heróis precisam de controle? Caso você ainda está para começar a série ou nunca leu o quadrinho, vou contextualizar um pouco. No século XXI, os super-heróis não são mais os mesmos. Novas roupagens e significados foram dadas àqueles que, em definição, foram criados para proteger a humanidade. Se na Era de Ouro tínhamos quadrinhos que valorizavam os super-heróis, engrandeciam seus atos heróicos, nos tempos atuais vemos várias HQs que fazem o contrário, colocam os supers em posição de vulnerabilidade, indecisão, em que são imorais e cometem atos hediondos de corrupção. E em The Boys, originalmente escrita por Garth Ennis e desenhada por Derek Robertson, temos justamente uma visão pessimista dos super-heróis, de que eles são mesquinhos e precisam ser vigiados. Mas será que eles realmente precisam de controle? No quadrinho, The Boys é um grupo de agentes que trabalha para a CIA, com a finalidade de vigiar, controlar e, se necessário, exterminar super-heróis que saem da linha, ou seja, que ultrapassam os limites da lei. Entretanto, na série, o grupo não é subordinado à CIA ou qualquer outra organização. Eles atuam de forma independente. O grupo é formado por Billy Butcher, o líder, Leitinho Materno, o francês, a Kimiko e o recém-admitido Hugh Mijão, que perdeu sua namorada de forma cruel decorrente de uma batalha entre dois supers. É justamente esse pessoal que será responsável por manter a ordem na sociedade. No quadrinho, Garth Ennis e Derek Robertson colocam os super-heróis numa realidade que seja a mais próxima possível da nossa, usando de piadas pesadas, cenas escatológicas e violência explícita. E os desenhos de Derek Robertson contribuem muito para isto, dando asas à imaginação insana e ao mesmo tempo inteligente de Garth Ennis. Os autores realizam uma analogia para mostrar como os supers representam um grande perigo, caso existissem em nosso mundo. Logo, eles abordam os defensores de capa e colã como pessoas infantis, arrogantes e irresponsáveis que usam seus poderes para benefício próprio. Alguns almejam fama e poder, e muitos outros apenas querem dinheiro. Na série, para citar um exemplo, o Homelander almeja poder enquanto que no quadrinho ele atua como super-herói muito mais pelo dinheiro. E a questão de os super-heróis precisarem de controle é sempre colocada em discussão na HQ. E em se tratando de controle, não poderia deixar de mencionar o escritor mais junkie de todos, William Burroughs. Burroughs, que aliás é uma forte influência para autores como Alan Moore e Grant Morrison, escreveu obras clássicas como Almoço Nu, Queer, Soft Machine, entre outras. Sua escrita ácida, entre outras coisas, mostrava, digamos, o lado underground do ser humano, refletindo sobre as desigualdades sociais enfrentadas e satirizando o sistema que regia as regras de seu tempo. William também era um ávido investigador da linguagem, principalmente no que diz respeito ao modo como a linguagem molda a nossa realidade. Mas se você quiser conhecer um pouco mais sobre Burroughs, vou deixar um card onde John Holland e eu comentamos melhor sobre ele, e outro card onde o John reflete sobre o estudo da linguagem de William no cotidiano social. Mas a obra de nosso autor junkie, que quero citar aqui, é outra. Em seu ensaio Os Limites do Controle, Burroughs busca evidenciar através de metáfora o possível sistema de controle em que a nossa sociedade é baseada, onde um pequeno grupo busca manter o controle sobre a maioria e ainda deter a maior parte dos recursos. Considere uma situação de controle: 10 pessoas em um barco salva-vidas. 2 auto-intitulados líderes armados forçam os outros 8 a remarem enquanto os líderes dispõem do alimento e da água, mantendo a maior parte para eles,
e distribuindo apenas o suficiente para manter os outros 8 remando. Os 2 líderes agora precisam exercer controle para manter uma posição vantajosa que não poderia manter sem isto. Aqui, o método de controle é a força, a posse de armas. Descontrole seria efetuado pelo desgoverno dos líderes e a tomada de suas armas. Feito isto, seria vantajoso matá-los de uma vez. Logo que iniciada uma política de controle, os líderes iriam continuar com a política por uma questão de autopreservação. Quem precisa controlar os outros, a não ser aqueles que resguardam com tal controle uma posição de vantagem relativa? Por que eles precisam exercer o controle? Ora, eles precisariam controlar porque, se eles resignassem ao controle, eles teriam imediatamente perdido a posição de vantagem e, em muitos casos, teriam também perdido suas vidas. Muito dessa reflexão de Burroughs cai bem aos líderes de Estado que, em suas posições privilegiadas, exercem o controle social através da força policial e proporcionam um mínimo de condição material, o subsídio para a grande população, e assim manter a ordem vigente, evitando uma possível revolta popular. Isso para citar um exemplo. Logo, tomando como base as histórias em The Boys, é possível refletir que os super-heróis em nosso mundo, com toda a magnitude de seus poderes, podem vir a se tornar elementos que escapariam fácil ao controle do Estado. E, sabendo que poder não molda caráter, será que realmente seria uma boa se os super-heróis usassem seus poderes livremente na sociedade sem seguir algum tipo de regulamento ou outra coisa? Será que a figura do super-herói contribui para a construção de uma sociedade mais harmônica, ou seria o oposto? Bom, em The Boys existe um contraponto também, um fator que balanceia o jogo de poder. Os super-heróis não são os únicos que detêm superpoderes. O grupo The Boys usa da força para intimidar e trabalham como agentes reguladores da ordem, como grupo ligado a si, evidentemente. Também são poderosos e servem ao Estado, enquanto que os supers usam como justificativa para suas ações a luta pela justiça e a defesa a serviço do povo. Mas essa é uma discussão melhor desenvolvida nos quadrinhos. The Boys, na série, não é uma equipe pensada para isso. É basicamente um grupo de pessoas que se juntaram por traumas envolvendo super-heróis e buscam tanto vingança como qualquer fagulha de justiça em um mundo onde os supers podem fazer tudo. A ideia de super-heróis e de como poderiam vir a existir em nosso mundo já vem sendo questionada há algumas décadas. Porém, nos últimos anos tem sido debatida de forma mais recorrente. The Boys oferece uma abordagem mais cômica, mais visceral e não poupa o estômago de quem assiste ao falar dos atos vergonhosos dos super-heróis durante a história. É um questionamento que pode levar a um debate caloroso, pois, veja bem, é evidente que o super-herói como conhecemos não existe em nosso mundo material, pelo menos não até onde a gente saiba, né? Enfim, mas imagine que ao invés de super-herói, seja um homem com um poder econômico exorbitante, que sonega impostos, influencia a política de maneira sorrateira e está além de qualquer investigação da polícia ou dos meios de fiscalização do Estado e ainda aparece como um grande salvador social na televisão e ganhando prêmios de entidades hipócritas. Será que isso é justo? E pessoas como nós, que formam a base da sociedade, que a todo momento estão sendo observadas por câmeras, tendo os horários do dia controlados pelo trabalho, que anualmente declaram renda, que utilizam o transporte público sempre lotado, que mal têm tempo, muito menos dinheiro para bancar uma boa faculdade. Isso é justo conosco? Com certeza, The Boys não mostra o melhor dos super-heróis, muito pelo contrário. E é interessante a discussão que gira em torno do poder. Não apenas do superpoder propriamente dito, mas sim sobre o poder de influência na sociedade, de conseguir a atenção do público, manipulá-lo e tê-lo ao seu lado, de ter influência na política vigente e utilizá-la para o próprio prazer. E você, o que pensa de tudo isso? Você acha que os super-heróis precisam ser controlados? Acha que os The Boys estão certos? É de se pensar, não é? Eu sou o Góis Murdock e caso não seja inscrito, se inscreva em nosso canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo dos quadrinheiros. Não se esqueça de comentar o que está achando da série The Boys e deixa o like no vídeo também. E já que no início do vídeo eu comentei sobre a Era de Ouro, caso você queira se aprofundar nesse assunto, os quadrinheiros têm um livro muito legal sobre esse tema, Quadrinhos através da História, as Eras dos Super-Heróis. Tem como objetivo propor uma periodização válida para as histórias em quadrinhos de super-heróis americanos, utilizando como referência as Eras de Ouro, Prata, Bronze, Ferro e Renascença. O livro está disponível na Comics,
Eu vou deixar o link na descrição, ou você pode comprar diretamente conosco no e-mail contato@quadrinheiros.com. Muito obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima!